Bem-vindos, entusiastas do espaço! Preparem-se para uma jornada fascinante pelos segredos e maravilhas de Mimas, uma das intrigantes luas de Saturno. Hoje, exploraremos as descobertas impressionantes da missão Cassini da NASA, revelando mistérios desde a misteriosa cratera Herschel até as especulações sobre oceanos escondidos e temperaturas inusitadas. Junte-se a nós para desvendar os enigmas dessa pequena lua que ganhou até mesmo o apelido de Estrela da Morte. Não perca este mergulho profundo no universo fascinante de Mimas. Mimas, também conhecido como Saturno I, é um dos satélites naturais de Saturno e destaca-se por abrigar uma das maiores crateras entre as luas do Sistema Solar, denominada Herschel. Esta cratera impressionante possui uma largura de 139 quilômetros, representando cerca de um terço do diâmetro médio de Mimas, que é de 396,4 quilômetros. Acredita-se que a formação da cratera Herschel tenha ocorrido devido a um impacto extremamente energético. O nome da cratera é uma homenagem a William Herschel, o descobridor de Mimas em 1789. Mimas é notável por ser o menor objeto astronômico aproximadamente esférico devido à sua própria gravidade. Sua baixa densidade, medida em 1,15 gramas por centímetro cúbico, sugere que é composto principalmente de gelo de água, com uma pequena quantidade de rochas. A presença de Mimas desempenha um papel significativo na formação da divisão Cassini, uma das maiores lacunas nos anéis de Saturno. A ressonância orbital causada por Mimas desestabiliza a órbita das partículas na região, criando essa distinta divisão nos anéis. A área superficial de Mimas é ligeiramente menor que a área terrestre da Espanha ou Califórnia. Devido às forças de maré, Mimas possui uma forma nitidamente oblata, com seu eixo maior sendo 10% maior que o menor. Essa forma elipsoidal é particularmente visível em imagens da sonda Cassini. A cratera Herschel é o destaque geográfico mais proeminente de Mimas, com dimensões impressionantes. Se comparada em escala à Terra, uma cratera equivalente teria mais de 4.000 quilômetros de diâmetro, ultrapassando a largura da Austrália. O impacto que gerou essa cratera teria quase desintegrado Mimas, evidenciado pelas extensas rachaduras na superfície antípoda a Herschel. A superfície de Mimas está repleta de crateras de impacto menores, embora nenhuma se aproxime do tamanho da Herschel. A distribuição dessas crateras não é uniforme, com a região polar sul geralmente apresentando crateras menores, todas com menos de 20 km de diâmetro. Mimas exibe três principais tipos de características geológicas reconhecidas: crateras, chasmata e catenae. Além disso, sua influência ressonante afeta diversas características nos anéis de Saturno. A limpeza do material na divisão Cassini, a ressonância orbital na lacuna Huygens e a relação com a borda interior dos anéis B e C são alguns dos efeitos observados. Recentemente, foi descoberto que o anel G está em ressonância de excentricidade de corrotação com Mimas, com a borda interior do anel situada a aproximadamente 15.000 km dentro da órbita de Mimas. Mimas também está em ressonância com a Lua Maior Tétis e em ressonância com o pequeno satélite Pastor Pandora, localizado além do anel F. Embora tenha sido relatada a existência de uma lua co-orbital com Mimas por Stephen P. Sinnott e Richard Terrile em 1982, essa observação nunca foi confirmada. Em 2014, pesquisadores notaram um componente no movimento libracional de Mimas que não poderia ser totalmente explicado pela sua órbita. Concluíram que isso poderia ser atribuído a um interior que não está em equilíbrio hidrostático, sugerindo a possibilidade de um núcleo alongado ou a existência de um oceano interno. No entanto, em 2017, a hipótese de um oceano interno foi contestada devido à falta de evidências de fissuras superficiais ou atividade tectônica em Mimas, argumentando que, se presente, essas características seriam comparáveis ou até superiores às observadas na Lua Europa. A presença de uma massa assimétrica associada à cratera Herschel foi considerada a explicação mais provável para a libração observada. Em 2022, cientistas do Southwest Research Institute propuseram um modelo de aquecimento por maré que sugeria a existência de um oceano interno em Mimas, oculto por uma casca gelada estável, com uma espessura estimada entre 24 e 31 km. Essa proposta parece ser consistente com as características visuais e libracionais observadas pela sonda Cassini. No entanto, a confirmação dessa hipótese requererá medições contínuas do fluxo de calor superficial de Mimas.
Lua Mimas pode ter um oceano líquido sob sua superfície. A Lua Mimas de Saturno parece abrigar um oceano líquido em seu interior, escondido sob uma camada espessa de gelo, de acordo com dados da missão Cassini da NASA, que detectou uma peculiar oscilação em sua rotação, conhecida como libração. Essa libração geralmente indica atividade geológica em um corpo celeste e sugere a presença de um oceano subterrâneo. A descoberta de oceanos ocultos sob camadas de rochas e gelo em vários mundos do Sistema Solar é uma das revelações mais notáveis na ciência planetária das últimas 2 décadas. Ao contrário de planetas como a Terra, cujos oceanos estão na superfície e dependem de distâncias específicas em relação às estrelas para manter a água em estado líquido, esses mundos com oceanos internos apresentam uma variedade maior de distâncias em relação às suas estrelas. Anteriormente, acreditava-se que Mimas era predominantemente um bloco de gelo devido à abundância de crateras em sua superfície. No entanto, a missão Cassini desafiou essa percepção, sugerindo a possibilidade de um oceano interior. A doutora Alyssa Roden, autora principal do estudo, destacou que a superfície de Mimas nos enganou, expandindo significativamente a definição de mundos potencialmente habitáveis no Sistema Solar e além. A origem do possível oceano em Mimas está associada a processos de maré, resultantes das interações gravitacionais entre a Lua e Saturno, dissipando energia orbital e rotacional na forma de calor. Modelos numéricos baseados em aquecimento de marés levaram os pesquisadores a concluir que a estrutura interna de Mimas pode incluir uma camada de gelo com até 30 km de espessura, cobrindo um oceano líquido. A sensibilidade do fluxo de calor da superfície e a espessura da camada torna essa característica verificável por missões espaciais, como a sonda Juno, que poderia sobrevoar a Lua Europa e medir os fluxos de calor com seu radiômetro de micro-ondas. A avaliação do status de Mimas como uma lua com um oceano sob sua crosta poderia fornecer insights valiosos para modelos de formação e evolução, não apenas de Mimas, mas também de luas de tamanho médio em Saturno e, mais amplamente, sobre a prevalência de luas com oceanos potencialmente habitáveis em todo o Sistema Solar, incluindo em outros planetas como Urano. Roden enfatiza que Mimas continua sendo um objeto intrigante para futuras investigações. O que o Pac-Man tem a ver com essa história? Outra curiosidade notável está relacionada ao mapa térmico derivado dos dados da sonda Cassini da NASA. Esse mapa revela uma figura em forma de Pac-Man, que, de maneira humorística, parece estar prestes a devorar uma enorme cratera na Lua Mimas. Na análise científica dos dados, o mapa térmico indica que as temperaturas ao redor da cratera são mais baixas em comparação com as regiões mais distantes da Lua, apresentando um ponto quente no interior da própria cratera. Uma figura semelhante foi observada na Lua Tétis, outra lua de Saturno. A densidade da Lua Mimas é apenas 1,17 vezes maior que a da água líquida, levando os cientistas a concluir que ela é predominantemente composta de gelo de água, com uma pequena quantidade de material rochoso. No entanto, em temperaturas extremamente baixas, chegando a menos 209 graus Celsius, a superfície congelada se comporta de maneira semelhante a uma rocha, destacando a complexidade das características da Lua e seu comportamento térmico peculiar. Superfície de crateras. Conforme observado pelos astrônomos, Mimas possui uma das superfícies mais densamente crateradas em todo o Sistema Solar. A paisagem lunar está pontilhada por inúmeras depressões, variando em tamanho, com algumas alcançando aproximadamente 40 km de diâmetro. No entanto, no polo sul de Mimas, as crateras são notavelmente menores, com diâmetros inferiores a 20 km, indicando que essa região experimentou algum tipo de processo de recuperação em um estágio posterior de sua história. A característica mais proeminente de impacto é a cratera Herschel, que se estende por uma extensa parte do satélite. Com seus impressionantes 140 km de diâmetro, a cratera abrange quase um terço dos 396 km totais de Mimas. Para se ter uma ideia do impacto, uma cratera de tamanho semelhante na Terra cobriria aproximadamente 4.000 km de diâmetro. Os cientistas acreditam que o impacto responsável por essa colossal cratera quase desintegrou completamente a pequena Lua. Em virtude desse evento, os cientistas se referem a Mimas como a Estrela da Morte, uma alusão aos filmes de Star Wars, destacando a magnitude do impacto que moldou sua superfície. E assim concluímos nossa jornada fascinante por Mimas, essa pequena lua que esconde grandes mistérios.
Desde a espetacular cratera Herschel até as sugestões de oceanos subterrâneos, Mimas continua a nos surpreender e desafiar nossas compreensões do Sistema Solar. Se você ficou intrigado com as maravilhas cósmicas que exploramos hoje, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros entusiastas do espaço e se inscrever para não perder nossas futuras explorações celestiais. O universo é vasto e cheio de segredos, e continuaremos nossa busca por conhecimento. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Até a próxima aventura espacial. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.